Olá, pessoal! Vamos iniciar mais um módulo, mais uma aula de língua portuguesa. Agora a gente vai falar de análise sintática. A gente vai perceber algumas nuances importantes dentro da matéria. A gente vai perceber que existe um entrelaçamento entre os conteúdos quando a gente fala de língua portuguesa. Até aqui, nós estávamos estudando tudo de maneira isolada. Agora nós vamos estudar tudo de maneira conjunta. A gente vai perceber que as matérias elas se conectam, os assuntos conversam entre si, e é aquele momento que a gente consegue evoluir de maneira mais tranquila, porque a gente já conseguiu estudar a parte mais pesada. Então a parte mais pesada, essencial, foi, e agora a gente consegue com uma leveza conectando as ideias e entendendo o porquê de cada um dos assuntos, ok? Então na tela aí para vocês. Vamos lá. Professor, estamos em qual parte da gramática? Pessoal, análise sintática. Então quem não segue o professor tá aí, meu Instagram, michaelhenrique.mh, e tamo juntos, vamos pra cima, beleza? Uma frase fantástica que eu amo do Michael Jordan: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, se o seu objetivo é chegar aqui, você se esforça aqui, porque se tudo der errado, você ainda consegue atingir seu objetivo. Essa frase aqui ela é sensacional. Então, vencer será a consequência de uma boa preparação. Só uma observação legal. Às vezes, a gente está querendo alguma coisa, né? E a gente fala, eu quero muito aquilo, aquilo é muito importante para mim. Só que às vezes a gente quer sem pagar o preço. E vocês estão pagando o preço. Agora sim a gente pode se cobrar mais em língua portuguesa, como estudar, por que estudar, quando acertar a questão, por que eu não acertei. Porque agora você tem uma base muito sólida. Então, se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns. Você realmente é uma pessoa vencedora. E agora a gente vai dar continuidade as nossas informações. Análise sintática. Então, observação, sintase. É assim que se fala mesmo, ok? Não é sintaxe, é sintase. Então, aqui nós não temos um dífono, beleza? É importante a gente falar isso. Não é a mesma pronúncia que táxi, é sintase. Quando a gente fala de sintase, a gente leva em consideração que existe um determinado tipo de raciocínio, cérebro, a gente chama de análise. Então poderia ser uma análise morfológica, poderia ser uma análise semântica, poderia ser uma análise morfossintática. Aqui a gente mescla tanto a questão relacionada à morfologia quanto à sintase. Professor, que legal, né? Então o examinador ele pode me pedir apenas uma análise sintática, pode, de sintase. E aí você vai falar o seguinte, calma aí, se ele me pedir uma análise sintática, é porque ele quer saber alguns termos essenciais. E a gente vai observar isso agora. Então, dentro da gramática, pessoal, a gente já falou da parte de sons, a gente falou da parte de classe das palavras, e agora a gente vai perceber que quando se fala de análise sintática, de sintase, pronomes, sério, professor, pode ter um determinado tipo de observação importante, essencial acerca da sintase. Outros termos mais, professor, também. Agora a gente vai observar que existe um conectivo que ele separa determinado tipo de oração. Por exemplo, uma oração coordenada ou uma oração subordinada, ok? Nós vamos perceber ainda que apenas o pronome relativo ele precisa ser observado de uma nuance mais complexa, interessante e completa para a gente observar a sua sintase. Semântica. Semântica significa sentido. E quando a gente fala de sentido, a gente observa algo essencial também em relação à sintase. Que a depender da sintase muda o sentido, beleza? Então, onde nós estamos? Agora nós vamos perceber que tudo que a gente estudou até aqui, lá, as 10 classes das palavras, além, ok, das estruturas de uma oração, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Agora nós vamos ver também questão relacionada a adjunto adnominal. Sério, professor? Sério, complemento nominal e por aí vai. Olha só que legal. Professor, o que, que eu estudo em sintase? Quando a gente fala de análise sintática? Gente, essa é a pergunta que muitos alunos não conseguem responder. Professor, lá na parte de sintase, lá na parte de análise sintática, a gente estuda o quê? Pessoal, a gente está dando uma continuidade. É como se fosse análise sintática 2. Agora a gente vai aprofundar em o que é sujeito. Nós já vimos o que é objeto direto, objeto indireto, o que é um predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Nós vamos aprofundar em complemento nominal,
que legal, professor. Eu tava ansioso, eu tava ansiosa para entrar nessa parte de diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. E a gente vai aprender isso aqui de uma vez por todas, que é um assunto muito importante. Adjunto adverbial também, nós já verificamos. Vamos aproveitar e observar o que é um aposto, um vocativo, um agente da passiva. Sério, professor, sério. Então, olha que bacana. Aqui estão os 11 termos sintáticos que a gente precisa estudar e dominar para entender a sintaxe por completo, beleza? Então, a gente vai começar. Então, a gente vai começar como? Se é importante, tem o quê? Ficha. Aí você vai olhar para essa ficha e lembrar dessas informações. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo, agente da passiva. São o quê? Os 11 termos sintáticos, beleza? Tá aqui uma fichinha linda e maravilhosa para que vocês possam estar olhando sempre e resgatando as informações, trabalhando aí o que nós chamamos de estudo ativo, que é aquele que de verdade te mostra se você lembra ou não das informações. Vamos lá, iniciando questões relacionadas a sujeito. Professor, sujeito. Dica. Professor, eu acho que eu já sei encontrar o sujeito. O que você vai fazer? Aqui a gente tem tipos de sujeito. Você vai pausar esse vídeo e você vai identificar o sujeito e classificar para ver se você fez a classificação correta. Pausou? Tá aí. Pausou? Fez? Beleza. Então agora vamos aqui a resposta com o desenvolvimento do professor. Então vamos lá. Olha que interessante. As opiniões de jovens e de adultos. Aí o aluno fala bem assim: meu Deus do céu, professor. Se confundem. Ok? Se confundem. Então, olha só. Perguntinha. Aqui nós temos, gente, um verbo pronominal em que a gente classifica ele juntinho. Beleza? Então, olha só. O que é que se confunde? Ué, professor, as opiniões de jovens e de adultos. Aí o aluno, eu vou e pergunto para ele. Aqui é um sujeito simples ou um sujeito composto? O aluno fala sujeito composto. Aí vocês vão guardar a partir de agora. Professor, quando a gente fala de sujeito simples, nós temos apenas um núcleo. E aqui, o artigo, ele está denunciando qual é o núcleo do sujeito. As opiniões. E o restante, professor? Ué, o restante ele vem agregado ali com o sujeito. Então, as opiniões. Aqui eu tenho o quê? O núcleo. E olha só que legal. Se eu tenho apenas um núcleo, eu tenho um sujeito simples. As opiniões de jovens e de adultos se confundem. Professor do céu, é porque eu achava o seguinte, que o sujeito, quando ele for bem grandão assim, ó, ele já era composto. Não, gente. Não dá mais para poder tratar o conhecimento, o assunto, o estudo de maneira amadora. Vocês não são mais amadores. Então vocês vão guardar o seguinte: só tem um núcleo. E aqui ele foi denunciado pelo artigo. Então a gente vai ter aqui, óbvio, um sujeito, a gente chama ele de seguinte, ó, sujeito simples. Porque eu só tenho um núcleo. Aí vem uma outra perguntinha. Professor, sujeito simples, mas ele está oculto, implícito, escondido ou expresso, me mordendo? Ah, professor, ele está expresso, ele está escrito. Então a gente chama de sujeito simples e expresso. Ah, professor, legal. Então vou só colocar uma abreviação aqui, tá bom? Vou apagar aqui, ó. Vou colocar na frente, ó. Eu tenho um sujeito simples expresso. Beleza? Professor, entendi. Então é o seguinte, nós não queremos fazer aqui outra coisa senão encontrar o sujeito e classificar o sujeito. Vamos classificar o próximo sujeito. Na ocasião. Ah, professor, na ocasião, com certeza isso daqui é o que nós chamamos de um adjunto adverbial. Momento, auso, circunstância. Existe, ó, o verbo vai ficar sozinho, existe. O que existe? Na ocasião, existe pouca gente. Onde? No local. Legal. Então vamos lá. Professor, eu tenho 4 sintagmas aqui, perfeito. E aí, olha só, eu quero perguntar para você, o que existe? Aí o aluno fala bem assim, professor, o sujeito aqui é na ocasião. Por que ele fala que é na ocasião? Porque ele quer
que na prova dele venha bonitinho assim, ó, sujeito mais verbo mais complemento e alguma das vezes um adjunto adverbial. Ele quer que venha na ordem canônica, que a gente chama de ordem direta. Mas não, gente, aqui a gente tem uma inversão. O que é inversão, professor? Uai, o sujeito, ele não vem de início. O verbo tá aqui no meio, beleza? Ó, existia. Então aqui é o verbo. Mas o sujeito, ele nunca, regra absoluta, não existe sujeito preposicionado. Então, olha só, na ocasião. Uai, professor, esse na ocasião aqui, eu consigo identificar que é um em, mais o artigo a. Se tem um em, então a gente tem uma preposição. Não existe sujeito preposicionado. Então, na ocasião, não é sujeito. Verdade, professor, adjunto adverbial. Beleza. Agora, o que existe? Existe pouca gente. Então, eu encontrei um sujeito aqui, ó. Vamos classificar esse sujeito? Professor, é um sujeito que tem apenas um núcleo, ok? Então, sujeito simples e ele está expresso. Então, sujeito simples expresso. Beleza? Perfeito. Então, aqui, olha que interessante. É mais um peguinha que cai na sua prova. Pode cair o quê? Uma oração invertida, inversa. Não está na ordem direta, não está na ordem canônica. E a gente precisa raciocinar. Beleza? Então vamos lá, dando continuidade. Solução para uma prova sempre haverá. Aí o aluno fala bem assim, professor, haverá. Será que é um dos verbos impessoais? Com certeza, professor. Free Fire e HS, headshot. Ah, professor, o que o senhor está falando? É só um mnemônico, gente, para a gente lembrar que verbos que expressam fenômeno natural, verbo fazer, que expressa fenômeno da natureza também, o fenômeno natural junto, com o quê? Uai, com um tempo decorrido, o estar, o haver, com carga semântica de acontecer, existir ou ocorrer, e o verbo ser. Duração, data e distância. São todos o quê? É o que chamamos de verbos impessoais. Ah, legal. Se ele é um verbo impessoal, não tem sujeito. Então, olha só. Vamos ver se esse verbo aqui haverá, ele tem carga semântica, sentido de existir, ok? Solução para uma prova sempre existirá. Verdade, professor. Ele tem carga semântica de existir. Então, a gente chama de OSS. O que é OSS, professor? Oração sem sujeito. Beleza? Vou apagar aqui essa poluição visual e vou colocar o OSS na frente. Então, nós estamos diante de uma oração sem sujeito. Uai, professor. O simples fato de estar empregado ali um verbo impessoal, que não tem pessoa, já é uma oração sem sujeito? Isso, perfeito, ponto final, acabou. Beleza? Encontrou um verbo impessoal, você vai classificar como oração sem sujeito. Por quê, professor? E aí você vai guardar. Impessoal. Não tem pessoa. O que é uma pessoa? É o que a gente chama de sujeito. Então não tem sujeito. Oração sem sujeito. Simples assim. Beleza? Vamos lá, dando continuidade. A de baixo. Não, adjunto adverbial de negação. Se trata, e aqui eu vou fazer uma observação, de uma inovação tecnológica. Então vamos lá. Olha só. Professor, o verbo tratar aqui ele foi empregado como um verbo transitivo indireto. Isso daqui, iniciado com preposição, olha a preposição aqui, ó, linda e maravilhosa. Nós chamamos de objeto indireto, beleza? Verbo transitivo indireto, qual o complemento? O complemento será um objeto indireto. O não, ele é um adjunto adverbial de negação. Beleza. E aí a perguntinha é, cadê o sujeito? Gente, essa questão aqui, esse item aqui, ele não cai em prova, tá? Ele despenca. E quem não guardar essa informação aqui vai errar uma questão importante na prova. Olha só que legal. O verbo aqui é o tratar. Se trata de. Então aqui é um verbo transitivo indireto. Significa que nós temos aqui o que nós chamamos
de um índice de indeterminação do sujeito quando a gente fala do se. Sério, professor? Sério. Então vamos lá. Diferente lá em cima do que a gente tem de verbo pronominal no item 1, que é esse sezinho aqui, ó. Esse se aqui, a gente precisa fazer a avaliação dele. E a gramática, ela é muito simples quando ela vai falar das classificações do se. Então lá de cima é uma PIV, que é uma parte integrante do verbo. Agora aqui, a gente tem um índice de indeterminação do sujeito. E a pergunta é, por que, professor? Aí eu vou explicar para vocês. Quem é o sujeito? Olha só, não se trata de uma inovação tecnológica. O que é esse não se trata? Cara, é um índice de indeterminação do sujeito. A gente chama de sujeito indeterminado. Tá por aí, mas não sei quem é. Ele é indeterminado. Então vamos lá. Olha só o que eu vou falar para vocês. Mas, professor, eu percebi que realmente não tem um sujeito ali na frase. Eu classifiquei todos os sintagmas e o sujeito realmente ele está indeterminado. E quando que isso vai acontecer? Aí vocês vão aprender hoje. Quando a gente tiver o se do lado de um verbo transitivo indireto, do lado de um verbo transitivo, olha só, verbo de ligação, verbo transitivo indireto, e um verbo transitivo, esse é um cuidado, verbo transitivo direto, mas o objeto direto tem que ser preposicionado. Sério, professor? Sério. Verbo de ligação também. Então, cuidado que a gente tem que ter. Então, vamos lá. Professor, não consigo identificar o sujeito, porque nós estamos diante de um índice de indeterminação do sujeito. Agora, vamos ver essa daqui abaixo. Olha só. Ainda se vê. Vê o quê? Gente interessada no próximo. Aí a pergunta é o seguinte: o que é que se vê? Eu tenho um se aqui mais uma vez, ó. Só que esse se aqui eu vou colocar de outra cor. Opa. Esse se aqui, ele vai ter uma outra classificação. Por quê? Porque quem vê algo. Nós estamos diante de um verbo transitivo direto. E o que nós temos aqui como complemento não é objeto indireto, é um objeto direto. Então o complemento é o quê? Complemento. Ele é um objeto direto. Ponto final. Significa que eu, obrigatoriamente, se eu tiver um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, o sezinho que tiver do lado desse verbo, ele vai ser chamado de partícula apassivadora. E aí existe uma regra. Se há partícula apassivadora, a gente fala assim, ó, se há PA, não há OD. Uai, professor, então aqui não vai ser objeto direto? Não. O objeto direto, ele vai se tornar o que nós chamamos de sujeito paciente. Meu Deus do céu, professor, bem que o senhor falou que não tem como evoluir na matéria se a gente não souber fazer a transitividade verbal, se a gente não conseguir identificar o que é um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Aqui, o sizinho, só pelo fato de ele estar de um lado de um verbo transitivo direto, nós já devemos obrigatoriamente classificá-lo como partícula apassivadora. E se há PA, não há OD. OD vai se chamar sujeito paciente. Então, olha só, qual é o sujeito aqui? Aí você vai falar, é um sujeito paciente. Vocês estão vendo ele aí? Tô, professor. Vê o quê? Gente interessada no próximo. Então, se a gente vê esse sujeito, a gente sabe que é um sujeito paciente, mas ele é simples e expresso. Ele está escrito e ele é simples. Pô, isso é verdade. Agora, olha só, outra casca de banana que cai em prova. Choveu. Aí o aluno fala, professor, o verbo chover, o verbo chover, ele é... Calma aí, expressa fenômeno natural. Calma, gente. Só que olha o que aconteceu aqui. Choveu o quê? Granizo. Meu Deus do céu, apareceu, né? Granizo onde? Em várias regiões brasileiras. Aqui eu estou diante de um adjunto adverbial. Aqui eu estou diante de um verbo. Aí olha só. Professor, é um verbo intransitivo. Não tem complemento. Só que será que ele tem sujeito? Olha a perguntinha. O que choveu?
Ué, professor, choveu granizo. Aí você vai falar assim, ué, mas apareceu. E se apareceu no contexto, o que acontece aqui? A gente tem um sujeito simples. Então aqui é um sujeito, gente. Sério, professor? Ó, sujeito simples. O quê? Expresso, aí. Tá escrito, não é oculto. Verdade, professor. Então vamos lá. Aí eu preciso que vocês guardem essa informação que ela é muito importante. Os verbos que expressam fenômenos da natureza, fenômenos natural, olha só, choveu, chuva. Granizo, eu já empreguei ele em outro contexto. Verdade, professor. Choveu dinheiro. Opa, dinheiro é o sujeito. Choveu o quê? Dinheiro, sentido figurado. Lembram disso? Se o verbo ele tiver empregado em um sentido figurado, ele vai ter sujeito. Olha só outra informação. Ventou, vento. Venta, vento. Ventou muito essa noite. Então aqui eu tenho o quê? Um verbo pessoal, não tem sujeito, oração sem sujeito. Então, cuidado. Se eu empregar ele diferente da sua essência, chove chuva, venta vento, se eu empregar ele de maneira diferente, aí ele vai estar o quê? Ou no sentido figurado, ou vai aparecer um sujeito ali, beleza? Então guarda essa informação que ela é importante. Então choveu granizo em várias regiões brasileiras, beleza? Tudo é pega. Então primeiro aqui, ó, olha só o primeiro, vou repetir. Sujeito simples, guardem. Sujeito simples expresso. O segundo, sujeito simples expresso, mas está numa oração invertida, é um outro pega. Próximo, oração sem sujeito, outro pega. Próximo, índice de indeterminação do sujeito. Próximo, partícula passivadora. E o último, sujeito simples expresso. Mas, professor, tudo que o senhor colocou aqui para a gente classificar o sujeito foram pegas de prova. Exatamente. Então, olha só o que eu vou falar para vocês. Aproximadamente 80% das questões vão cobrar isso aqui de você. Sério, professor? Sério. Quando você estiver identificando um sujeito, beleza? Então, facilitamos nossa vida. O que tinha de difícil era isso. Agora a gente vai estudar item por item para poder entender com mais propriedade. Então vamos lá. Professor, agora sim a gente entrou na teoria. É isso mesmo. Sujeito. Opa. Olha só, sujeito. Nós temos aqui o sujeito que existem, aqui é só o gabarito, tá, gente? Deixa eu até tirar isso aqui, aqui não é 5. Vamos lá. Aqui é 5. Isso aqui não deveria ter. Aqui, ó. Sujeito indeterminado. Eu vou arrumar no material de vocês, tá bom? Mas tá aqui. E aqui é o item 6. São 6 itens, né? Tá aí, ó. Beleza? Sujeito. Aí, ó. Aqui é o gabarito do que a gente acabou de fazer, tá? Gabarito. Vamos lá. Olha que legal. Professor, sujeito. Nós temos 2 tipos de sujeito. Tem o que existe. Então são o existente. Existem. E tem aqueles sujeitos que não existem. E a gente chama ele de inexistentes. Só isso. Beleza? Ah, legal. Aí, dentro deles, a gente tem uma classificação. Tem um determinado. Ah, professor, tem apenas um núcleo, mas você consegue ver ele? Você consegue identificar? Sim. Então ele é o quê? Determinado. Então, simples. Apenas um núcleo não importa. Ele pode vir expresso ou ele pode vir desinencial. Observação importante. Professor, se na minha prova cair sujeito, olha só, oculto. Você vai falar assim, é a mesma coisa que desinencial. Sujeito implícito. É a mesma coisa que desinencial, ok? Sujeito oculto, sujeito implícito, desinencial. É a mesma coisa. Mas o correto mesmo, gramaticalmente falando, já positivado por todos os gramáticos, seria chamar de sujeito desinencial. Esse é o correto. Por quê? Porque a desinência do verbo, que é o finalzinho, as últimas letrinhas, elas vão denunciar que tipo de sujeito é esse. Pronto. Beleza? Professor, o que é um sujeito composto? Olha só, mais de um núcleo. Só isso. Aí a gente chama ele de sujeito composto. Aí na internet tem uma imagenzinha que roda, né? Sujeito simples e sujeito composto aí no posto de gasolina. Coisa que não tem nada a ver, gente.
É só aqueles memezinhos só para poder piorar mesmo nosso aprendizado. Porque olha só, um núcleo simples, dois núcleos ou mais, composto, acabou, fim, simples assim. Vamos lá. Professor, o que é um sujeito oracional? Quando tiver um sujeito oracional, vocês vão guardar, o verbo ele vai ficar no singular. Terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Achei quem é a terceira pessoa do singular, beleza? Então vai concordar com ele. Nós veremos isso. E também tem um outro tipo de sujeito que existe chamado determinado, que a gente vai estar diante de um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, que é o sizinho, que ele vai ser um sujeito determinado e paciente. Sujeito paciente determinado. E aqui eu quero que vocês guardem uma coisa. Professor, o que tem de comum um verbo transitivo direto com um verbo transitivo direto e indireto? Uai, é exatamente o objeto o quê? Direto. Então, colocando aqui para vocês, ó. É justamente o objeto direto que vai me denunciar se é um sujeito paciente, sujeito aqui do qual a gente vai chamar ele de determinado e paciente. Aí vem aquela perguntinha. Se eu não souber fazer uma transitividade verbal, eu consigo acertar esse tipo de questão? Não. Não. Sério, professor? Sério. Beleza? Então guarda essa informação que ela é importante. E o que seria um sujeito indeterminado? Cuidado. Ele existe, ok? Mas ele é indeterminado. O que é isso, professor? Eu não consigo determinar. Não consigo saber quem é. Aí eu fico assim, quem é, meu Deus? Esse sujeito. Por isso que ele é o quê? Ele é um sujeito indeterminado, mas ele existe. Então vamos lá. Quando eu tenho o sizinho, só que o si ele é um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, a gente tem aqui a concordância por regra absoluta, terceira pessoa do singular, ele vai estar diante de um verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo de ligação, e nós veremos lá na frente. Eu não coloquei aqui, porque eu não gosto de acrescentar muita coisa para o aluno, para às vezes ele não confundir as informações. Mas aqui a gente tem também, vocês vão entender, tá? Um verbo transitivo direto mais um objeto direto preposicionado. A gente vai olhar isso daqui, a gente vai observar isso daqui, beleza? Terceira pessoa do plural sem referente. Consigo determinar? Não, ele existe, mas é indeterminado. E um infinitivo impessoal. O verbo vai estar no infinitivo, ok? Só que ele não tem pessoa. Se ele não tem pessoa, o que a gente vai ver? A gente não vai conseguir identificar, a gente chama de indeterminado. Então são essas aqui as classificações. Legal, professor. Nós temos aqui, então, 7 classificações de sujeitos. Ok? Sujeito o quê? Que existem. E os que não existem? Aí que eu quero que vocês guardem o seguinte. Aqui a gramática, ela coloca pra gente, né? Olha só, por exemplo, professor, o verbo haver com carga semântica de existir, acontecer, ocorrer. O verbo haver com tempo decorrido. O verbo fazer, parecer, ficar e estar. Carga de tempo, aspectos o quê? Naturais, fenômeno da natureza. Cuidado! Se os verbos com fenômenos naturais eles tiverem um sentido figurado, empregado com sentido figurado, vai ter sujeito. Mas todos esses aqui são sujeitos o quê? Inexistente. Apareceu em uma oração, a gente vai classificar como oração sem sujeito. Beleza? Próximo. Chega de, basta de, passa de. O que nós temos aqui? Nós temos também um emprego de um verbo. E ele está o quê? Sem o agente. Beleza? Se com carga semântica de hora, data, distância, ele vai concordar com o numeral, mas também vai ser um sujeito inexistente. Trata-se de, ele indica o assunto, sujeito o quê? Inexistente. Ir para ou ir em, indicando o tempo decorrido, também inexistente. Verbos que indicam sensações, isso dói, coça, cheira, também inexistente. Vou ser bem sincero com vocês. O que despenca em prova é o Free Fire e HS, que é o que a gente já viu várias vezes. Verbos que expressam fenômeno natural, verbo fazer, verbo ser, o estar, verbo haver, verbo ser.
Por favor, gente. Esses aqui são os que vocês têm que guardar mesmo. Por quê, professor? Porque eles despencam. Então a regra é o verbo ficar o quê? Na terceira pessoa do singular. Só que a gente sabe que aqui, ó, nesse C aqui tem uma observação, vai concordar com o numeral, só isso. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ver exemplos desses tipos de sujeito para a gente não se embananar na hora da prova, beleza? Mas, como o bloco está ficando um pouco grande demais, no próximo bloco a gente dá continuidade. E a gente vai olhar exemplos desses tipos de sujeitos, beleza? Espero que você esteja evoluindo. Estamos juntos, um forte abraço e até mais.